Vamos lá, então. Vou só explicar por que eu estou ao vivo na minha página. Porque temos uma página de interpretação da Bíblia e não tá rolando. Então eu vou tentar fazer aqui nessa. Aquela lá é patrocinada, essa aqui não é. Vamos ver aqui. Convidar a Mari para participar. Ver. Já vamos aceitar. Vê se dá aí agora. Peraí, gente, que eu tô convidando a Mari e o pai para participar. Ó, Oi, agora deu. Agora deu. Cadê a Mari? A Mari tá aqui. A Mari tá aqui. Tá. reposiciona o telefone aí, Mari, porque eu tô vendo só tua testa. Não, Eu quero saber. Aí, agora caiu. Tá, Bom dia. ok. Bom dia, Bom dia. tudo bom? Bom dia. Olha só, realmente aqui deu mais ibope do que na nossa página lá da Bíblia, pai. Então, só para explicar aqui, era para a gente ter entrado na página da Bíblia que eu tenho, que é Simples Interpretação, e não bombou. Então, vamos nessa aqui para fazer um teste, né? Então, hoje nós vamos ler uma passagem, e nós temos uma convidada especial, que é a Mariana, e logo ela vai entender por que ela está entre nós. Né? Então, nós vamos ler João 5, do versículo 1 ao 9. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada de 5 colunatas. Em hebraico, a piscina chamava-se Betsaida. Aí ficava uma multidão de doentes, cegos, coxos e aleijados, esperando que a água se movesse. Isso porque, de vez em quando, um anjo descia e movia a água da piscina. E a primeira pessoa que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curada, de qualquer doença que tivesse. Estava aí um homem cuja doença já durava 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que aí estava fazia muito tempo. Então lhe disse: Você quer ficar bom? O doente lhe respondeu: Senhor, eu não tenho uma pessoa que me atire na piscina quando a água começa a se mover. Quando eu vou, outro já desceu antes de mim. Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou bom, pegou a sua maca e começou a andar. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Espírito Santo, ilumina a gente porque já deu 3 entradas erradas nessa live. Então, agora, só pelo Espírito Santo mesmo, que a gente tinha que ter falado com ele antes de tudo, né? E não falamos. Não falamos, mas agora estamos com ele aqui. E ele que vai guiar essa live, ok? Ok. Tá falando de mim? Primeiramente, então, oi Mari, oi quem tá aí. Oi, pai. Parabéns, Pauline. Hoje é dia da veterinária e do veterinário, para ti e para o Manu, vocês são demais. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Estou testando aqui o meu fone de Pode ouvido. ser que caia meu sinal, tá? Mas enquanto tiver internet, eu tô aqui. Tá bom, Então, manda ver. Mari, muito bem-vinda. Tu é uma terapeuta e tudo que nós vamos falar aqui agora tem a ver com terapia, certo? Porque... Eu não me preparei, viu? Eu não me preparei. Papai, ele me chamou faz 2 minutos, mas acho que é um assunto que a gente vê tanto no nosso meio e ao redor, e, né, enfim, que dá para agregar. Tá. Vai agregar, com certeza. De qualquer maneira, faz de conta que nós estamos sentados numa roda de chimarrão, eu, tu e a Paula, que a gente faz isso seguido, conversando sobre a vida, né? Porque eu sou da opinião de que o evangelho não é para um povo, não é para uma nação, é para ti. Tudo que tem ali nessa mensagem tem a ver com a gente, com o indivíduo, tá? Primeiro porque a gente se salva sozinho. Se tu não optar por te salvar, tu não optar por te curar, tu não optar por ter um bom relacionamento contigo e com Deus, não
os outros que te ajudarem. Tu tem que tomar essa decisão. Talvez tenha sido isso que Jesus tenha provocado lá naquele paralítico. Tu quer te curar? Porque tem gente que não quer. Porque, afinal de contas, o cara estava há 38 anos lá, esperando que alguém jogasse ele na água, porque disseram que se passasse um anjo lá e tremesse, fizesse a sombra, mas era o primeiro que ia pegar só. Os outros não iam. Quer dizer, um monte de mitos e um monte de ser isso, ser aquilo, que o cara ficou lá 38 anos, certo? E aí a gente fica pensando quanto tempo a gente precisa na nossa vida para sair de uma situação ruim e melhorar, se curar, né? Sair da imobilidade, de ser um paralítico em alguma coisa e buscar a melhor solução para a vida da gente. E até que ponto a fé e acreditar em Cristo depende disso, né? Então, assim, aquele paralítico estava lá, assim como a gente pode hoje ter, ou qualquer pessoa, né, as pessoas que tu trata ali, a Pauline também, que faz tantos contatos, tu chega a conversar com uma pessoa e a pessoa diz, não, eu estou porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu pai, porque é meu pai, meu chefe, porque está ali parado no tempo com essa desculpa, ou com esse motivo, pode ser uma desculpa, pode ser um motivo, ou com essa situação, e tu chega e diz, não, talvez tu tenha que realmente fazer uma terapia, tu tenha que te tratar, tu tenha que... Mas pouca gente quer olhar para dentro dele e dizer, eu quero me curar. Porque a situação está lá fora, né? É a piscina, é o anjo, é a água que se mexe, é a mãe, é o pai, não sou eu. Mas como que não sou eu? Sou eu. Eu que tenho que querer me curar. Aí ele perguntou, dentro dessa realidade, né? Eu tenho, o cara não vem, meus amigos não me jogam na água, eu quero me curar. Jesus perguntou para ele, tu quer te curar? Mas agora a gente vê a Bíblia, tem que analisar certo o que Jesus disse. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não está mais aqui. Nós temos que ser Jesus para os outros. Principalmente quem faz terapia, né? Tem que pensar assim, tu quer te curar? Tu vai sair daqui mesmo querendo te curar ou querendo que eu, através do meu conselho, que Jesus cure a pessoa que está ali do teu lado? Ela não vai se curar. Tu tem que te curar primeiro. Certo? Era muito fácil ficar lá 38 anos sentado, dentro de todas as imobilidades que um paralítico tem, e ficar esperando um monte de coisa acontecer. Eu deixei umas bolas picando para vocês. Alguém quer falar? Eu quero que acho que veio uma palavra bem interessante, que é responsabilidade, né? A autorresponsabilidade que a pessoa tem sobre assumir a própria vida, sobre dar conta da sua própria vida e das suas próprias limitações. E as pessoas não querem se responsabilizar por esse lugar, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. Então, como tu falou, terceirizam o vitimismo, terceirizam alguém me empurra ali dentro, alguém me bota ali dentro, senão eu fico nesse lugar paralítico, né? Eu acho que muitas pessoas vivem isso, né? Descaradamente, porque também tem medo do que vai acontecer depois que elas se responsabilizarem. Porque enquanto eu tenho quem culpar, né? Enquanto eu boto, eu fico num lugar aleijado, mas é a maior zona de conforto do ser. É desconfortável, porque quando tu vê que ela se responsabiliza e ela passa por esse lugar, ela entra, ela se atira na piscina, não sei, enfim, qual é o... Né? Ela diz, eu sou livre. É um truque, isso aí é um truque. Exato, é um mito. Exato. Eu sou livre, eu agora, então, eu me coloco num lugar de um ser responsável, é por mim, é a partir de mim, como eu vejo o mundo, como eu me vejo, como eu vejo...
Mas é liberdade, para mim isso é ser livre. No momento em que tu fica esperando o eterno gerúndio, né? Porque essas pessoas estão fazendo isso comigo, porque o sistema está fazendo isso comigo, porque a economia está fazendo isso comigo, porque os meus pais fizeram isso comigo. Quando eu tô o tempo todo, eu não tenho autorresponsabilidade. Eu acho que o teu potencial, ele fica aleijado. Eu adorei o exemplo do cara com as suas limitações físicas, porque isso, em questão mental, é num grau muito maior. Mas paralisa muito mais. Paralisa muito mais. E às vezes tu tá dizendo assim, a minha ansiedade virou um ser que dá para tocar. Exatamente. A minha bipolaridade, bom, eu não estou dizendo que eu não tenho isso, estou falando da situação. Do tema, e aí, sim. o tempo está assim, eu vou terceirizar a solução no comprimido, vou terceirizar a solução botando culpa nas pessoas que me fazem ficar mais ansioso. Essa situação eu vou evitar, porque senão eu fico nervoso. Peraí, primeiro vamos dizer assim, se a tua ansiedade é tão palpável, será que tu não consegue pegar ela, levantar, pegar a tua barraca, a tua maca e ir embora? Deixa ela aí, né? Foi o que Jesus disse para ele. Vai, mas não volta mais. Leva embora tudo que tu tem aqui, mas não volta mais nesse lugar. Tu não precisa mais dessa muleta, dessa desculpa. Porque assim, muito do medo e da culpa que a gente tem é pela falta de fé. Tá? Só que se tu procura uma pessoa para te ajudar, pensa assim, Jesus, eu sei que tu não está aqui, pessoa física, que nem tu estava lá, aquele paralítico, mas eu vou procurar uma pessoa, fala por ela. Fala por ela para mim. Outro dia eu vi um terapeuta lá, que eu estou fazendo uns estudos de terapia, ele disse assim, eu só comecei a fazer terapia, boa terapia mesmo, quando eu coloquei minha fé junto comigo. Minha fé em Cristo. E eu não estou fazendo mais o pedido para ele que ele me ajude a resolver os problemas. Eu estou pedindo para ele me ajudar a achar o caminho, porque eu quero resolver o problema. Isso é responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Eu não estou vendo a Pauline, mas acho que ela está aí, eu tenho fé. Não sei, eu quero só contextualizar o que está acontecendo aqui nessa passagem, porque era sábado, né? E não podia ser feito nada no sábado, era um mandamento. Então, fazer coisas no sábado era pecado. Não só Jesus fez algo, como curou um paralítico. Então, este paralítico agora, além de estar curado, ele teve que fazer um trabalho, que é pegar a maca e andar. Que isso também era proibido. Não poderia fazer esse tipo, não pode fazer esforço físico no sábado. Não pode ter esse tipo de movimento, né? Então, eu acho que, assim, Jesus podia ter curado todo mundo que estava naquele tanque. Só que ele escolheu uma pessoa. E aí a gente fica pensando, o que esse homem tinha que ia fazer com que Jesus, que fez com que Jesus escolhesse ele, né? Isso a Bíblia não diz o porquê Jesus escolheu ele. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou sabendo que ele estava ali há muito tempo. Então, falando sobre a ação de Jesus na nossa vida, né? Jesus sabe o quanto tempo a gente está sofrendo uma situação. Jesus sabe o quanto tempo a gente se sente imobilizado por algum problema. A gente se sente fraco muitas vezes, se sente incapaz, né? Jesus sabe tudo isso. E não é no nosso tempo, né? E aqui Jesus está mostrando para ele assim que ele não precisa de amigos para colocar ele dentro da água, ele não precisa da água, ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa de fé. E nem fé ele tinha.
esse cara. Porque quando Jesus perguntou para ele, o que tu quer? Né? Imagina 38 anos, vendo a água movimentar uma vez por dia. Então, pelos cálculos, daria em torno de 14 mil possibilidades que esse homem perdeu, né? Se era todo dia que a água movimentava, 14 mil oportunidades que esse homem viu sendo evaporadas, né? Porque ele não tinha ninguém para botar ele na água. Então, por um lado, a gente também pensa assim, como é importante nós termos amigos, né? Porque tem outra passagem da Bíblia, de uma cura de um paralítico, que foram os amigos do cara que levaram ele até Jesus. Então, é importante os amigos, mas quando tu não tem ninguém, será mesmo que tu não tem ninguém? Jesus está dizendo aqui, tu tem a mim. E às vezes tu não tem nem força para pedir ajuda, e tu não pensa nem que existe a possibilidade da cura. Que Jesus pergunta assim, tu quer ser curado? Ah, mas eu não tenho ninguém que me joga lá, não sei o quê. Ele não conseguiu nem dizer que sim, eu quero ser curado. Ele não teve essa força, ele estava paralítico mentalmente também, não era só fisicamente. E aí Jesus disse, levanta, pega a tua maca, levante-se, pega a sua maca e ande. Então, assim, e o cara levantou, pegou a maca e andou. Então, assim, a partir do momento que tu tem uma experiência com Cristo, tu tem que ser modificado. Não adianta tu querer... Ah, não, então já que eu tô andando, eu vou continuar sentado aqui só para assistir agora a galera ser curada. Não, vaza. Agora tu vai ser uma nova pessoa, tu vai começar do zero. Então, isso é a experiência em Cristo tem que nos transformar. A experiência de fé, então, né? Se a Mari quiser comentar, a experiência de fé, ela tem que nos transformar. Então, eu queria só contextualizar aqui, baseado no que está escrito, do que está nas escrituras e com o contexto da época, né? O pai sempre falou muito, né? Não sei de onde veio essa frase, mas ele sempre falou assim: querer ter fé já é ter fé. Então, ele dizia, logo depois disso, né, sobre alguma aflição nossa, no nosso crescimento, no nosso, né, no nosso desenvolvimento, ele dizia, Mari, o desejo de ser curado já é o começo da própria cura. Então, o desejo, ele é algo que vem de um eu conectado com Deus, de um eu que acredita. Não é um eu que está sozinho, como a Pauline falou, né? Não é um eu que se sente abandonado, é um eu que pode não ter ninguém fisicamente, mas ele está conectado. Então, esse desejo é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Uau! Perfeito. Perfeito, né? Mário. E depois que tu abriu essa porta, não dá para fechar mais. Porque depois vai voltar aquela paralisia. É um exercício diário. Porque, assim, era muito cômodo ficar lá sentado naquela piscina, se enchendo de motivos para não acontecer, né? Ah, mas tem que ter os amigos. Não, a gente já falou. E aí, depois daquele momento em que ele se curou, Paulinho, depois que ele se curou, eu não me lembro muito bem, mas parece que ele quis seguir Jesus, ou tem uma passagem que é assim, e Jesus... Não. Ele, na verdade, ele foi para o templo. Jesus depois encontrou ele no templo. Olha, o cara, depois que foi curado, ele foi ter uma vida com Deus, porque Jesus encontrou ele no templo. Né? Então, não foi esse caso aí, pai. Mas normalmente, quando acontecem esses milagres, a tendência é da pessoa lá no Evangelho dizer assim, agora eu vou te seguir, Jesus. Não, tu fica ali no teu lugar, sendo. Não precisa me seguir pessoalmente. Seja curado. Cure os outros. Faça alguma coisa. Porque tu tem uma missão a partir do momento em que tu recebe essa graça, que é de levar o bem, a salvação, né, a outras pessoas. Mostrar esse caminho. Jesus não vai estar ali onde ele estava.
Pode falar. Aí eu volto para a palavra responsabilidade. No momento em que tu tá nesse lugar, que tu tá no caminho, tu passa a servir. E tem pessoas que não aceitam o serviço, não aceitam essa parte da jornada. Então elas preferem paraplégicos emocionais, mentais, de ação, ficam naquele eu ferido, vítima. Porque no momento em que eu passo essa etapa, que eu começo o processo de cura, que eu sinto Cristo, que eu me conecto com toda essa potência, eu tenho que eu me torno responsável, eu não tenho que nada. Isso naturalmente faz, como eu falo para Pauline, eu viro um soldado. Agora a ação ela é consequência dessa liberdade, né, dessa cura, então ela se torna uma consequência, ela é inevitável. E quando tu começa a evitar, tu começa a barrar também dádivas na tua vida. Porque é proporcional, tu tá fechando meio olho do potencial, tu vai perder os dois de novo. Aí acontece outra situação de paraplegia, sei lá qual é a palavra, aí tu vai ter que de novo voltar pro looping até dizer, eu aceito, eu acolho, né? Eu tô aqui, eu estou em missão agora, né? Então... E outra coisa que eu sempre falo, né? Acho que vocês se lembram, não importa aquilo que tu diz. Aquilo que tu diz é o que tu faz, né? Então, assim, quando tu tá a serviço, tu tem que estar com as antenas bem ligadas para entender por que tu tá ali naquela hora, naquele momento. Outro dia eu estava com o Antônio, entrei no super, na porta de entrada tinha uma mulher paralítica, sentada ali onde era o Fadanelli, que agora é o Andreassa, e ela me disse assim, eu queria um leite. Foi automático, eu entrei na saída, eu entreguei o leite para ela. Ela veio atrás de mim, assim, com a voz atrás de mim, me agradecendo. Não fui eu. Não fui eu. Estou a serviço do outro cara. E ele mandou te dizer para tu continuar assim. Tenha fé. As pessoas vão vir te ajudar. Então, naquela hora, o que ela queria? Ela não queria uma palavra. Ela não queria que eu desse um olhar. Ela queria leite. Entende? Então não importa às vezes que tu diz, olha, coitadinha lá, aleijado lá, ou dizer, que vagabundo. Não importa o que tu está dizendo. Faz o que tu sentiu no teu coração. Então, assim, vamos para fechar essa parte do servir, né? Porque fica muito vago essa parte, assim, porque a gente tem que servir, Quando tu tem uma experiência, então, de fé e de cura, tu vê que é possível tu sair de um enrosco, uma paraplegia emocional, física, enfim. Qual que é o servir? É o testemunhar. Então, né? Porque esse homem era um testemunho ambulante, porque onde ele estava, por onde ele andava, as pessoas viam que ele era um testemunho, porque ele não andava antes. Então ele não precisava nem falar que ele já era um testemunho, né? Então, o servir é isso, se tu teve uma experiência de cura, que tu leve essa esperança para outras pessoas, porque ela não é só para ti. Tu não é o favorito. Jesus fazia tudo, toda a trajetória dele, ele fez para mostrar que é possível com qualquer pessoa o que ele estava operando naquele outro. Porque Jesus não fazia nada de noite, ele fazia as coisas de dia. Ele curava multidões à luz do sol, porque ele queria que as pessoas entendessem que a experiência com Deus traz a cura. Não é que aquele paralítico era especial, mais do que os outros que estavam no tanque. É para que aquilo servisse de exemplo para os outros, né? Então, o que é o servir após tu ter uma experiência com Deus? É o testemunhar, sabe? Porque tem pessoas que recebem uma cura e já começam a se queixar de outra coisa. Tu não consegue nem viver aquela emoção boa, de aquela graça que aconteceu na tua vida,
Ah, pois é, mas tem isso aqui. Tipo, uma pessoa queria muito um emprego. Aí tem um emprego, aí já começa a se queixar dos colegas de trabalho. Aí trocam os colegas de trabalho de setor, aí começa a se queixar do salário. Aí não sei o que, sabe? Então, tem pessoas que só se queixam. Então, o melhor que tu pode fazer quando tu vivencia um milagre é ser merecedor desse milagre que tu recebeu, ser testemunha dele, né, e ser eternamente grato por isso. Não sei se tu ou a Mari tem alguma coisa a acrescentar disso. Assim, uma coisa que eu estou ouvindo bastante e vendo, existem dois tipos de igreja, né? Jesus não prometeu vida fácil. Ele avisou que se tu te converter, tu vai ser perseguido, tu vai ser odiado, tu vai ser caluniado, tu vai ter que fazer o sacrifício de ser martirizado pelo nome dele. E tem aquela outra igreja da prosperidade que diz, não, se tu seguir Jesus, tu vai ser rico, tu vai ser famoso, vai estar tudo certo no teu casamento, tu vai ter muita grana, tu vai trocar de carro, Eu sou da primeira. Não é fácil levantar, pegar a sua maca e seguir o caminho e não usar mais nenhuma muleta. E dizer assim, essa é a minha vida e eu vou viver com fé. E eu vou fazer aquilo que Jesus mandou. Partir o pão, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar roupa para quem está sem, vai visitar os doentes, perdoa, assim como tu quer ser perdoado, não julga. Ele não prometeu vida fácil. Ele prometeu muito trabalho, muito sacrifício, muita perseguição, mas tem uma recompensa. E a recompensa não é nesse mundo. Então, tu tem que estar buscando isso. Aí é que é o complicado. Se quem não entendeu isso até agora, acha muito lindos os milagres que Jesus fez. Todos muito lindos. Se comove muito com a crucificação. Fica triste, revoltado com Judas. Que o Judas, foi o Judas. Sempre é o Judas. Não é a gente. Sempre é o Judas. Então, não é fácil levantar, pegar a maca e ir embora e não voltar mais a depender de uma maca, dos amigos, do anjo, da água que se tremia e não depender disso. Eu não sei, acho que ali resume tudo, cada passagem do Evangelho resume tudo, né? Então ali resume tudo esse passo. E Jesus virou as costas, depois foi embora. Cara, agora é contigo. Não vou mais te acompanhar aqui. Virou as costas, foi embora. Não volta naquela vida. Mari. Sabe, pai, que tu nos ensinou assim a interpretar melhor algumas coisas da Bíblia, né? Porque pessoas que antigamente iam na igreja todo dia ou toda semana e em casa os seus atos eram, né, assim, tu dizia às vezes até da própria tua mãe, né, a própria avó, Maria, a avó, ela entendeu isso da Bíblia. Mas agora nós vamos falar sobre isso. Por quê? Que me veio assim muito que também socialmente, culturalmente, pelo menos aqui em Caxias, na Gringolândia, né, a gente cresceu com a ideia muito de agradar os outros, o que os outros vão dizer, né? Então, assim, tu podia fazer uma coisa muito boa e aí tu chegava em casa e bebia, batia na tua esposa, né? Abusava do teu filho ou qualquer coisa que acontecia. Ah, mas para a sociedade ele é uma pessoa. Então, moralmente, essa responsabilidade, ela é real quando tu deita na cama e tu se sente em Deus, conectado com Ele, em verdade. Tu não te sente uma farsa. E eu acho que agora a gente está separando o real, o joio do trigo, neste momento. Porque agora, em função de todas as influências que a gente está tendo, a gente está... Não tem mais a quem enganar.
Porque a autorresponsabilidade está batendo muito forte dentro de nós. Então, aí que a gente vai ver se a gente está em si para contribuir com o mundo ou se a gente está, de fato, com uma imagem social e cultural querendo, mas, na verdade, mentalmente aleijado, né? Querendo a aprovação do outro. Eu sei que é profundo, mas é que a minha área é holística, é transpessoal, né? Então, é por esse lado que eu tenho que pegar, né? Então, assim... a cultura puxou muito isso da gente ter que ter um status na empresa, ter que ter um status financeiro, ter que ter um relacionamento idealizado, ou a famosa propaganda da Doriana. E aí a gente se engana, porque as dores também são parte do nosso crescimento, né? O nosso processo de se questionar, né? Deus também gosta quando a gente... será que eu estou no caminho? Né? Deus gosta dessa maleabilidade da gente dizer, não, então deixa eu ver aqui os prós e os contras e ainda escolher o caminho. Para mim, esse é o verdadeiro sentido. E não, é por aqui, é por aqui. Às vezes eu não sei nem quem que eu estou atropelando, o que eu estou deixando para trás e quem eu estou pisando para chegar lá e erguer uma cruz. Não é isso. É esse instante que o pai falou outro dia, que nós estávamos falando, Deus está no instante. Está nesses intervalos entre uma ação e outra também. Falei. Fala desse instante aí, pai. Cortou um pouquinho o que a Mariana falou, mas eu penso assim, aquele momento em que tu te dá conta de que o mais importante de tudo é a paz na tua alma. Porque o Jesus disse assim, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Aquilo que a Mariana falou agora. Em cada momento da tua vida, que são eternos, a quantidade deles, né? Porque aquele momento não é tempo. Momento, né? Momento não é tempo. Se cada momento da tua vida tu realmente está em paz. Mas para estar em paz, no momento que tu, que nem os gregos, né? O filósofo grego, no momento que tu saiu da caverna e que tu viu como é que é lá fora, tu não consegue mais voltar para dentro da caverna e enxergar o mundo diferente. Então, essa busca por essa conversão, por enxergar o mundo sem aquelas sombras que entravam na caverna, né? Primeiro, tu quer ficar lá fora. Que bom. Segundo, tu quer voltar para a caverna e dizer para os outros, olha, o mundo não é isso aqui. O mundo não é brigar todo dia por um pouquinho de dinheiro para mudar o carro. Isso não é. A vida não é isso. Isso deixa a gente paralítico do lado de uma piscina, procurando. Eles não queriam mais nem interpretar o que eram aquelas sombras. Eram só sombras. Estou falando da filosofia dos gregos, porque eles são a base da nossa religião também. Tá, mas um ponto bem importante, assim, né? O fato dele ter saído e ter visto, né? Saiu da caverna e viu, eu acho que a gente faz uma conexão com o sentir Deus, o sentir a nosso serviço, o sentir a nossa ação, mas deixar livre o outro da sua ação, porque no momento em que ele volta para dentro da caverna para libertar todos, né, e trazer esse mundo, ele foi tão questionado que ele passou a duvidar dele mesmo, né? Dele, eu acho que eu não vi mesmo. Eu acho que não tem aquilo lá. Então, esse duvidar de si mesmo, eu acho que primeiro, por mais que eu sinta muito linda a jornada da gente ajudar o próximo, isso tem que fazer sentido dentro. Para que eu não me ponha em dúvida. Pode continuar, pai. Eu queria fazer um parênteses, né? Não, o mais importante, assim, além de dar um bom dia aí pro Ronaldo, meu amigão, faz anos que eu não vejo ele, mas de vez em quando a gente conversa. A nossa vida, se ela for levada buscando, né,
Como é que é? Que ideais te movem quando te moves, né? Então, o que te move? O que está te movimentando? São coisas materiais? Sinto muito. Isso aí não traz felicidade. Não traz a paz. Porque Jesus veio dizer isso para nós, né? Não é por aí. Você não é se preocupando que vocês vão ter o sucesso, não é fazendo mal, não é pisando em cima dos outros, não. É perdoando. Olha só, a coisa mais difícil que tem é dizer, isso dá paz, perdoar. Isso dá paz, dividir o que tu tem. Isso dá paz. Dá comer a quem tem fome. E dá mesmo. Está comprovado. Só que a tendência que nós somos... A paz em doar também eu sinto que é... O que tem implícito ali? Se eu estou doando é porque eu tenho de sobra para mim. Né? Então, quando tu doa alimento para alguém, é porque tu pensa assim, eu tenho para mim, essa pessoa não tem. Quando tu doa uma roupa para alguém, tu pensa, eu tenho roupa para mim. Então, eu sinto assim que a paz não está só em ajudar o outro, mas existe no inconsciente algo que sinaliza, se eu estou fazendo, é porque eu já tenho. Né? Então, tem aquela tranquilidade, tu já está amparado naquela situação. Por isso também que a gente se sente bem em fazer para o outro, porque rola essa consciência do que a gente já tem, né? E gente, o tempo está acabando, tá? A Cibele já abriu a loja aqui, não, eu tenho que trabalhar. Eu só queria fazer um comentário, então, antes de acabar. Aconteceu essa tragédia toda aqui no estado, e ontem o Beto, meu irmão, me ligou e disse, Paulo, ele mora lá no Rio Grande do Norte, Paulo, eu tenho uma tonelada de roupa, faz 10 anos, 12, não sei quantos que eu saí de Caxias, ele levou para lá, que eu não uso, aqui é quente o tempo todo, eu queria dar um jeito de dar ali, porque aqui não adianta eu dar uma malha, ninguém passa frio lá. Eu disse, cara, não sei como fazer. Tá, então eu te mando um dinheiro, tu distribui aí. Aí eu fui ver uma forma, ele mandou um dinheiro, botou na minha conta, agora eu tenho que botar esse dinheiro lá, né? Isso aí é fazer a real caridade, é buscar e ver para quem precisa, né? Então eu queria dar uns conselhos para vocês. A Luciana Guidolin, hoje eu vi um shot, não sei como é que chama ali. Parabéns, Luciana, também veterinária. Eles estão recolhendo lá na clínica dela, não sei se a Pauline também, para mandar para os animaizinhos. Não. Porque tem animais. Não fiz a campanha. Hã? Eu não fiz a campanha. Eu vou doar para esses lugares que mas juntando. Então, tem que. Quem quiser também se compadecer, os bichinhos também estão sofrendo. Eles perderam tudo. Não tem comida, não tem bebida, não tem nada. Eu vi o Badim, quem conhece o Badim, está recolhendo grana e eles vão começar a ajudar locais específicos. Eu mandei aí para quem eu podia. Eu acho que eu vou pegar essa grana que o Beto deu para ajudar o Badim, para ajudar não, para ele direcionar, Sim. Porque eu não sei direcionar e eu, sinceramente, acho que se está nas mãos de um cara assim que a gente sabe que ele não está desinteressado, né? Não é político, não é nada, ele é um cara que está, né? Eles já botaram na frente, adiantaram 400 mil desse dinheiro para dar, não é pouco. Então, façam alguma coisa assim, se não for pela fé, se não estão movimentados, só por aquele sentimento de Deus, empatia, o sofrimento dessas pessoas todas que simplesmente a água levou a casa, levou a vida dos parentes, levou... Mais de 140 casas que em 5 segundos tu não via mais elas. Então, vejam ali, se tu não consegue te compadecer e pensar nesse pessoal, tu tem que rever toda a tua vida. Tá certo, então, gente, eu vou ter que desligar. Muito obrigada pela tua participação, sempre maravilhosa. Obrigada por ter... Nossa, Mari. Eu assim só fiz um toque e disse, vamos lá, né? Vamos falar. Obrigada, gente. Obrigada sempre também por estar aqui. Se tu quer dar um tchau, Mari, dá um tchau aí para nós. Gente, obrigada por tudo, pela oportunidade, né? Quando eu puder me preparar para o assunto,
Mas eu gosto desses relâmpagos, assim, porque sempre sai alguma coisa, né, preciosa. A gente tem uma troca de ideia maravilhosa, nós três, então sempre enriquece muito. Um beijo grande. Beijo. Beijo, bom fim. Beijo. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.